Olá, eu sou o Biramelo e você está no canal. E aí, povo? Tudo tranquilo? Belezinha? Beleza. Então, e aí? Eu tava falando que o meu sumiço, né, foi de certa forma até legal. A gente pôde compartilhar realmente um pouquinho de sentimentos de saudade. Esse sentimento de poxa, cadê você, Bira? Né? O que aconteceu? Você vai acabar com o canal? Não, gente, eu não vou acabar com o canal. Posso dar uma ausência por conta da correria. Não vivo disso, né? Vocês sabem disso por enquanto, né? Não consigo. Infelizmente, de certa forma, infelizmente, porque eu poderia fazer algo com mais qualidade se eu vivesse disso. Mas não vivo disso. Eu tenho meu trabalho, eu estudo, tenho filhos, tenho esposa, né? Então a gente tem bastante coisa, tem outras atividades mais. Mas eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar compartilhando, inclusive eu não sei muito bem, mas eu tenho um material da faculdade para estar compartilhando e, se eu não me engano, eu tenho que fazer um vídeo para colocar para a faculdade, tá? Como material de estudo. Estou pensando se eu coloco no nosso canal para que a gente possa abrir para vocês todos verem um pouquinho compartilhar, na verdade, de algo acadêmico que eu tenho que fazer, tá? Um plano de aula. Mas eu estou pensando ainda, não sei se a faculdade permite isso ou como a gente pode fazer. Mas é algo que a gente fica pensando, porque eu acho muito legal isso aí. Até o pessoal andou falando, Bira, eu tenho algumas dificuldades contra o estudo de história, né, de entender algumas coisas, e você não podia me ajudar? Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa dentro da história, compartilha conosco. Pô, Bira, você podia falar tal coisa, cara, ou dar uma pincelada simplesmente para que eu possa ter um apoio no canal compartilhando. Confesso que se eu não souber profundamente eu vou buscar, né? Sou professor de história que eu de repente tenho que saber de tudo, às vezes eu não sei de algumas coisas, às vezes eu sou tão hábil para uma área, mas não sou tanto para outra. Então, se de repente você estiver estudando e quiser saber de algum assunto que a gente possa enriquecer a todo mundo, estamos à disposição para a gente fazer o possível, desde que não fuja do propósito do canal, beleza? Então tá bom. Ó, eu coloquei esses tempos atrás um vídeo falando do Nando Moura e Felício, né? Marcos Felício, uma coisa assim. Um cientista falou sobre o aquecimento global, tá? Falou um pouquinho sobre o mito do aquecimento global. Eu tinha ouvido isso aí já há alguns anos atrás, sabe? E eu achei muito interessante. Eu não conhecia bem esse canal desse rapaz, nem, sabe, eu não tenho essa... E até algumas pessoas falam, nossa, mas esse cara é ridículo. Outros falam, nossa, pega bem com ele e tal. E eu falei, como é que você assiste os vídeos desse cara? Gente, eu gosto de informação e eu acho isso muito importante. E eu não tenho preconceitos com relação a isso, tá? Eu não tenho partidarismo. Eu gosto de um canal, mas eu odeio outro porque esse canal que eu gosto, odeio... Não, gente, eu não tenho nada com eles, eu não tenho nada com ninguém. Eu simplesmente gosto de informação e eu achei interessante esse assunto. E a gente tem que ter liberdade pra gente buscar o que a gente gosta. Não significa que eu não concordo com uma pessoa ou com um canal, com o cara que tá falando no canal, que eu tenho que odiar a pessoa dele, ou que eu tenho que levantar a bandeira do canal oposto. Pô, gente, me colocam fora dessa ideia. Eu não sou mais um o youtuber que ganha popularidade usando o canal do outro, discute. Gente, eu não tenho nenhuma pretensão com isso, eu não me importo com isso. Eu realmente só quero poder compartilhar informação e a gente trocar ideia, beleza? Fica bem entendido isso, tá? Se você se sente bem conosco, fica conosco mesmo, compartilha, esteja conosco. Se você não se sente bem, como muitos vapores, cara, fala demais, tá? Se você não se sente bem, você tem toda a liberdade de estar conosco, beleza? Mas se você está conosco, eu fico muito grato, eu acho muito interessante e é importante pra mim. Legal? Bem, bom, essa semana atrás a gente teve aquele caso do terremoto, né, no México. Depois, aquele tornado, né, nos Estados Unidos, né? Não, tornado não, furacão, né? Furacão Irma. Que depois recebeu vários nomes, né? Pelo nome de José, pelo nome de sei do que. Infelizmente foi uma catástrofe ali, matou muitas pessoas, deixou muita gente desabrigada em alguns arquipélagos, né? Algumas ilhas. E infelizmente a gente viu que causa muito dano o furacão. Graças a Deus no Brasil nós não temos isso, né? Temos furacões políticos que devastam a vida de muitos brasileiros. Mas esse furacão como expressão natural da natureza, assim, não temos. Graças a Deus por isso. E eu achei interessante, estava lendo algumas coisinhas e tal, falei, cara, que influência tem, né? Nós sabemos, né, os geógrafos, sabe, que tornados, terremotos e coisas do tipo, eles mudam muita coisa na estrutura natural, tá? Na natureza, eles mudam muita coisa, né? E eu achei interessante porque eles não... os animais são aqueles que
há muitos e muitos anos consegue prever muitas vezes esses abalos sísmicos, né? O Dr. Michel, né? Ele foi um dos primeiros caras que trouxeram a ideia de que o terremoto ele é causado pelo movimento das placas tectônicas. Todos conhecem isso, todos estão cansados disso, né? Uma placa se move, onde há conexão, por isso que o Brasil não tem, porque o Brasil não fica numa situação desprivilegiada em relação a isso, ao contrário, a posição do Brasil é muito bem colocada, mas muitos países, principalmente Japão, Austrália, outros lugares, Estados Unidos ali mais na costa leste, eles tem isso aí porque fica em cima dessas placas, essas placas se mexem e a gente tem esses abalos sísmicos, né? Como a gente viu agora no México, né? Que chegou a uma escala de 8 graus de escala Richter. E isso realmente, você viu o estrago que causou lá, foi terrível, pessoas morrendo, acho que mais de 200 pessoas já morreram, e isso foi terrível. Aí eu pergunto pra você sabe me dizer qual é a influência disso para o planeta? Porque tem uma influência para o planeta em todos os sentidos, tá? Por exemplo, quando você viu aquele abalo sísmico ali próximo da Indonésia, houve um tsunami, matou muitas pessoas ali na Indonésia. Agora há pouco tempo no Japão, mesma coisa, um abalo sísmico causou aquele tsunami no Japão, que matou muitas pessoas, né? Inclusive a palavra tsunami é japonesa, né? Significa grandes ondas. Então eu comecei a pensar o que isso influencia nós que estamos aqui no Brasil, que não necessariamente vivemos essa catástrofe diretamente. E eu achei uma coisa interessante, rapaz. Uma das coisas mais interessantes que acho, até o nome desse vídeo, na verdade, que eu coloquei como título, você sabia que os dias se tornaram mais curtos após os terremotos que têm acontecido? Não? Pois é. Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. 2009, um tremor de magnitude de 8.9 na escala Richter, que já é muito, né? Normalmente eles vão para a escala de 8, esse foi de 8.9 na escala Richter. Ali no Japão causou algo não somente aquele tsunami que a gente presenciou, mas segundo os estudiosos americanos, aquele abalo foi tão forte que ele conseguiu mexer na velocidade de rotação da Terra. E ele mexendo nessa velocidade de rotação da Terra, ele acelerou o processo de rotação, tá? Essa coisa da Terra girar, ele acelerou esse processo, fazendo com que os dias se tornassem mais curtos. Ou seja, ele deu uma acelerada de mais ou menos, o dia na Terra, ele ficou 1.8 microsegundo mais curto, por conta da aceleração dessa velocidade causada por esse terremoto ali em 2009 no noroeste do Japão. Você sabia disso? Os dias ficaram mais curtos por conta disso, porque eles aceleraram. Você sabe que no espaço, como não tem oxigênio, coisa do tipo, se você lança um material sólido, ele não para, ele vai viajar até bater em alguma coisa, tá? E dependendo da forma que você bate, que é o que geralmente os foguetes usam lá, eles só dão aquele, não sei se você já viu nos filmes, né? Que eles soltam aquelas... E aqui aquele jato faz com que a espaçonave seja impulsionada. Já viu isso, né? Tanto para parar quanto para acelerar eles usam isso. Então o que acontece? A Terra, acelerando o processo dela de velocidade, certamente ela não parou, fazendo com que os dias se tornassem 1.8 microsegundos mais curtos. Outra coisa interessante é que quando há um terremoto, uma atividade sísmica muito alta, ou melhor dizendo, quando há uma atividade sísmica, seja ela em qualquer proporção, as águas e toda a estrutura da natureza ela muda, a água muda de cheiro, ela cria um odor. Por quê? Porque quando há um abalo sísmico, a Terra acaba liberando alguns gases e faz com que as águas cheirem mal. É por isso que muitos animais eles conseguem sair da situação que eles estão, eles conseguem prever, tá? Por exemplo, naquele caso da Indonésia, eles começaram a entender que ia haver um abalo e ia haver um tsunami, não só porque a água recua do mar, mas porque horas e horas antes, a sentido a quilômetros de distância, os animais, as aves, elas começaram a procurar lugares altos. Inclusive um animal que é muito específico, que tem essa sensibilidade, é o sapo. Quando ele sabe que vai haver um abalo sísmico, seja pelo que for, pelo odor da água, pelo movimento, ele busca lugares muito altos, tá? Para se esconder, porque ele sabe que vai vir algo perigoso por ali. Então, pelo cheiro, que a mudança de cheiro das águas, né, o odor que é liberado nas águas, os animais acabam descobrindo, e também não só por isso, tá? A gente tem outras mudanças na natureza que acabam sendo interpretadas pelos animais, fazendo com que eles se afastem, prevendo então que haver um terremoto ou quem sabe até um reflexo que é o tsunami. Isso é muito interessante, gente. Todos os animais, toda a natureza, tá? Independente se ela está sofrendo, vivendo no local do abalo ou a quilômetros de distância, toda a natureza muda e muda o tempo todo após um abalo sísmico, tá?
O interessante é que estudiosos já entendiam isso por conta da reação dos animais. Tá? Todos os animais têm essa capacidade, eles têm uma hipersensibilidade a micros abalos, eles conseguem identificar, e porque a natureza, árvores, tá? Plantas, tudo isso se movimenta, se manifesta assim de forma diferente quando vai acontecer. O ser humano não consegue, né, entender ou na verdade interpretar isso, mas os animais conseguem. É por isso que quando uma das coisas mais interessantes dos povos antigos, eu não sei se vocês sabem, os antigos, quando eles viam comportamentos diferentes dos animais, eles entendiam o que ia acontecer, em que lugar ia acontecer, de que maneira isso ia acontecer. E muito legal porque eles falam que eles liam a natureza fala com eles. E hoje a gente tem equipamentos tão evoluídos, né? tão especiais, vamos dizer assim, e a gente muitas vezes não consegue detectar, como foi esse caso no México, que matou muitas pessoas, porque mesmo com o efeito meio que pegou eles de surpresa, vamos dizer assim, e muitas pessoas morreram, olha que interessante. Eu não sei se você sabe, mas no século XVIII, né, John Michell, ele foi o primeiro cara a estudar, eu falei no começo do vídeo, ele foi o cara a estudar e a interpretar, dizendo que a relação dos terremotos são com as placas tectônicas é que define, na verdade, tanto a sua potência como a sua manifestação ou com a sua capacidade de destruição, tá? Quando o movimento das placas tectônicas, o que elas causam, o porquê que treme, é porque basicamente uma parte da terra, uma parte da crosta se movendo para um lado e outra parte para o outro. Então ele definiu isso aí, isso é muito legal de entender. O que eu achei interessante nessa matéria foi que os dias se tornaram, parece uma profecia, não parece? Os dias estão se tornando mais curtos por conta de constantes abalos sísmicos, ou seja, a natureza tem determinado até mesmo o dia. Você sabe que cada lugar, cada planeta, vamos dizer assim, se fosse medir os dias seriam diferentes. E outra coisa que é interessante é que o dia, o tamanho do dia, o como se vive, a manifestação mediante a natureza, ela define também o nosso tempo de vida, correto? Se o dia é mais curto, a gente vive menos, ou a gente vive mais, tá? Então isso é interessante a gente entender, que isso muda muito, né? Não sei se você já viu nos livros de história, mas os homens antigamente viviam muitos e muitos anos, né? Melquisedeque, a Bíblia fala muito sobre isso, homens que viveram 800 anos. A gente achava que era até meio alegoria, mas não. Existem estudos que provam que pré-dilúvio os homens viviam muito tempo. Existe um livro chamado, eu falei até sobre isso, né? O livro de Enki, ele fala de homens que viveram assim, absurdo. Isso é registro, tá? Não é suposição ou ideias que a gente supõe ou a gente imagine, não é ficção, isso é real, tá? Então, eu falo para você que é interessante que todo esse aumento de catástrofe tem influenciado a nossa vida e nosso modo de viver. Tanto o tempo de vida que vivemos, como a forma que devemos viver, tá? Porque se influencia a natureza, animais, com certeza nos influencia também porque somos animais orgânicos. Certo? Legal? Gostaram? Interessante, né? Toda vez que você vê uma válvula sísmica, você imagina que dependendo das proporções, lógico que não é qualquer válvula, vai estar definindo que nós viveremos ou menos ou mais, não é? Nosso dia se tornará mais curto ou um dia mais longo. Beleza? Fico por aqui de novo, agradeço a sua companhia, seu carinho e mais uma vez quero muito pedir para você desculpas porque é por causa do meu sumiço, por causa das tarefas, mas a gente está de volta e a gente vai continuar compartilhando coisas legais aí e eu espero te encontrar no próximo vídeo, numa próxima oportunidade com coisas legais. Beleza? Fico por aqui, agradeço o seu carinho, se encontra no próximo vídeo. Até mais.